Olá a todos. Bom, hoje a gente vai discutir no vídeo de hoje um pouquinho sobre o que está aqui nesse conteúdo aqui, ó, do Olhar Digital, que diz o seguinte, ó: grupo de cientistas é contrário a reduzir o Sol para combater aquecimento global. Então, esse artigo é do dia 21 de janeiro, recente, e diz assim, ó: uma das soluções propostas para reduzir o aquecimento global é a disseminação de sprays de aerosol na atmosfera, no intuito de reduzir a entrada de luz e calor do Sol e, consequentemente, esfriar um pouco a Terra. Bom, com esse conteúdo a gente vai tentar entender um pouco a mentalidade do pessoal que está querendo promover isso aqui. A gente vai fazer uma viagem na mente deles, certo? Bom, e a ideia basicamente é a gente tentar entender o que o pessoal tá querendo, aonde que o pessoal tá querendo chegar com isso aqui. Bom, eles estão querendo reduzir os raios solares para combater o aquecimento global. Interessante. Só que esse pessoal é tão tapado que eles não pensam. O pessoal parece que não usa o cérebro. Os caras parece que não pensam no seguinte: pô, o Sol ele é importante para muitas coisas. O Sol ele traz calor para a vida humana. O Sol ele traz calor, ele é importante para as plantas fazerem fotossíntese, inclusive. A luz do Sol possui vitamina D. Ninguém fala praticamente hoje em dia para você pegar sol. Hoje em dia é só fique em casa. Antigamente as pessoas falavam para você pegar sol porque era importante, por conta de vitamina D. Ficar 15 minutinhos no sol, sua pele retém toda aquela vitamina D, toda aquela coisa boa. Bom, então o pessoal basicamente quer reduzir a luz do sol, certo? Jogando sprays de aerosol na atmosfera ou através de qualquer coisa do tipo. Só que o pessoal, eles são tão tapados que eles não pensam nessas coisas básicas, certo? E outra, para vocês verem, os caras estão tão preocupados com o aquecimento global, né, na visão deles, eles são tão pró-ambientalistas, mas por que esses caras eles não param os transatlânticos? Porque um navio polui muito mais do que 1 milhão de automóveis. Não sei se vocês sabem, mas é bom dar uma pesquisadinha aí, certo? Esses caras que organizam conferência na ONU, nessas organizações aí, esses caras viajam de helicóptero pra lá e pra cá. Esses bilionários, tô falando dos bilionários mesmo. Esses caras que fazem parte dessa elite, eles viajam de helicóptero pra lá e pra cá, de avião pra lá e pra cá, de carro pra lá e pra cá, e eles não poluem nada, né? Não, imagina. Quem polui é o ser humano. Quem polui é o cara que é pobre e não tem condição de andar de avião nem de helicóptero, percebe? Interessante, não? Um caso, assim, no mínimo curioso, certo? Para se pensar. Bom, então essa ideia de reduzir o Sol tem um nome, que é geoengenharia, certo? Geoengenharia solar. Quem tiver curiosidade é bom dar uma pesquisada. Mas da mesma forma que ela conta com apoiadores, ela também tem detratores, que afirmam que tal prática traria consequências massivas e não intencionais ao mundo. Que eu concordo de certa forma, realmente traria certas consequências sim para a Terra, certo? Pois bem, um grupo de 60 cientistas, eles assinaram uma carta aberta direcionada a governos de vários países de primeiro mundo, sugerindo-lhes o banimento de qualquer proposta de geoengenharia, efetivamente tornando qualquer tentativa de reduzir o Sol ilegal, ou seja, há pessoas a favor do negócio e há pessoas contra o negócio, certo? Pois bem, mas a gente ainda vai ver mais coisas aqui. Nós entendemos, particularmente, que praticar a geoengenharia solar em uma escala planetária não é algo governável dentro de um sistema político globalmente inclusivo, nem faz jus ao atual sistema político internacional, né? Diz o trecho aqui da carta que eles escreveram, certo? Aí já joga para uma questão política, né? Mais, né? Estão politizando o negócio. Aí diz aqui, ó: por isso, clamamos aos governos e às Nações Unidas para que tomem ações e exerçam um controle político imediato e eficaz do desenvolvimento de quaisquer tecnologias de geoengenharia solar, certo? Eles querem que os governos e as Nações Unidas tomem ações sobre essa questão, né? Pois bem. Bom, o documento justifica sua posição ao afirmar que a ciência da geoengenharia ainda não foi suficientemente pesquisada
e que a redução uniforme de temperatura por vários países, né, do mundo trará consequências diferenciadas para cada um deles, que é o que eu concordo. Como eu falei, a luz do sol é um componente chave, é um componente muito útil para a vida humana, certo? Agora, os caras mexendo com um negócio que eles não conhecem muito bem, que é a tal da geoengenharia solar, poderia realmente trazer problemas desconhecidos, certo? Pois bem, é o que eu concordo com isso. Bom, cientificamente falando, faz sentido. Não há hoje como afirmar que a geoengenharia solar vai reduzir a temperatura em partes específicas do mundo, e é fato que o aquecimento global nos afeta como um todo. Tem global no nome, afinal, olha só. Mas existem países melhor e pior preparados para lidar com variações climáticas. Então, olha o que eles dizem aqui, que é fato que o aquecimento global nos afeta como um todo, porque tem global no nome. Uau! Cara, às vezes eu fico pensando assim, quantos anos esses caras que escrevem essas matérias, quantos anos será que esses caras têm? Será que eles têm 10 anos de idade? Porque, tipo assim, eles dizem coisas assim, infantis, totalmente infantis. Primeiro, esse termo global, pra mim, já tá errado. E vocês sabem o porquê, não precisa nem ficar falando. Mas esse termo global, ele já tá errado. E outra, aquecimento global também tá errado, não é aquecimento global, são mudanças climáticas. Essa questão de aquecimento global não cola mais, certo? Não cola, não pega, ninguém é mais enganado por isso. Bom, esse artigo também é interessante, tá? Achei interessante. E fala o seguinte, ó, geoengenharia solar, ineficaz, arriscada e desnecessária. Tem gente propondo combater a mudança do clima por meio da geoengenharia solar, a diminuição artificial da intensidade da insolação, que é um processo em grande parte ineficaz, né, desnecessário e que traz riscos potenciais. Ao invés disso, devemos nos concentrar em soluções que funcionam no mundo real. Concordo, certo? Realmente está certo. Devemos nos concentrar em soluções reais, soluções que funcionam, soluções úteis a princípio, entende? Bom, eu peguei alguns pontos principais desse artigo aqui, porque ele diz coisas interessantes. Bom, aí aqui vem a pergunta, o que é a geoengenharia solar? É bom a gente entender. A ideia básica é manipular a quantidade de luz solar que atinge a Terra, tá entendendo? Esse é o propósito principal, refletindo parte dela de volta, né, ao espaço, né? Segundo aqui o artigo. O processo pretende esfriar o mundo, a Terra, apenas o suficiente para neutralizar os efeitos, né, de aquecimento causados pelo aumento dos gases de efeito estufa, né? Pois bem, há várias maneiras de se refletir a luz solar. Podemos colocar grandes espelhos em órbita ou em uma posição estável entre a Terra e o Sol. Mas a opção mais frequentemente discutida é injetar aerosóis na estratosfera, a camada de ar que reside a cerca de 10 a 50 km acima da superfície. Estes aerosóis espalhariam um tanto da luz solar que atinge a Terra, refletindo-a para o espaço. Ou seja, não ia ser nada bom tomar esse tipo de ação aqui, certo? Pois bem. Bom, aí aqui diz o seguinte, ó. Já existe uma camada natural de aerosóis de sulfato na estratosfera, com enxofre proveniente de emissões vulcânicas e outras fontes naturais, e sua espessura varia de ano para ano, especialmente após grandes erupções vulcânicas. A geoengenharia solar tornaria esta camada mais espessa, refletindo mais luz solar e resfriando assim o planeta. À primeira vista pode parecer razoável, por que não podemos simplesmente dissipar um pouco de sol e esfriar um pouco a Terra? Isto não contrabalançaria bem os efeitos do aquecimento global, né? É o que diz aqui na matéria? Não exatamente, está dizendo que não. Então, um artigo interessante, eu vou deixar o link na descrição dessas duas matérias aí, para quem tiver interesse de ler. Bom, espalhar aerosóis na atmosfera não combate efetivamente o aquecimento causado pelos gases, né, de efeito estufa, né? Aí eles colocam aqui gases de efeito estufa, não concordo muito,
mas concordo que realmente espalhar aerosóis na atmosfera não vai combater nada, certo? Embora possa parecer razoável se cancelar o aquecimento do efeito estufa com a refrigeração por geoengenharia solar, não é tão simples assim. As formas como os gases de efeito estufa aquecem o mundo são muito diferentes de como a geoengenharia solar pode resfriá-lo. Então um não cancela diretamente o outro. Bom, então é isso, galera. A gente finaliza por aqui. Decidi comentar isso aqui no vídeo de hoje porque é um assunto interessante. Uma coisa que o pessoal aí tá promovendo, né? Para combater as mudanças climáticas. Uns são a favor, outros são contra. Bom, eu sou particularmente contra essa questão de querer jogar aerosol, ou então de querer diminuir a luz do sol com geoengenharia solar, porque é uma coisa que não é muito estudada, é uma coisa que a gente não conhece, pode trazer efeitos que a gente não conhece, e assim, coisas bizarras, certo? Pois bem, então é isso, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.